Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e inspiradoras de todos os tempos. Uma narrativa de fé, libertação e do poder milagroso de Deus, a travessia do Mar Vermelho. Imagine a cena. Por gerações, o povo de Israel viveu como escravo no Egito. Seus dias eram preenchidos por trabalho forçado, sofrimento e o peso constante da opressão do faraó. Cada tijolo que assentavam, cada gota de suor, era um lembrete de sua condição. Mas em meio ao desespero, suas orações subiram aos céus, e Deus ouviu. Eis que surge Moisés, um homem que cresceu no palácio, mas que carregava no coração a identidade de seu povo, chamado por Deus em meio a uma sarça ardente. Ele recebeu uma missão quase impossível: confrontar o homem mais poderoso da terra e exigir a liberdade de Israel. Moisés, com toda a sua humanidade e suas dúvidas, obedeceu. Ele foi até o faraó, não uma, mas várias vezes, com uma mensagem simples e direta: deixe meu povo ir. Mas o coração do faraó estava endurecido. A cada recusa, uma nova praga caía sobre o Egito. A água se transformou em sangue, rãs cobriram a terra, piolhos, moscas, a morte do gado. Feridas, granizo, gafanhotos e uma escuridão palpável. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus e um convite ao arrependimento. Mesmo assim, o orgulho do faraó se recusava a ceder. O povo de Israel, por sua vez, observava tudo, preso entre a esperança de uma promessa antiga e o medo de um presente brutal. Finalmente, veio a 10ª e mais terrível praga. Naquela noite fatídica, o anjo da morte passou pelo Egito e apenas as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. O lamento foi tão grande no palácio e em todas as casas egípcias que finalmente o faraó, quebrado, cedeu. Vão, ele ordenou. E assim, uma nação inteira se levantou. Centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, após mais de 400 anos de cativeiro, deixaram o Egito. Eles não levaram muita coisa, apenas o essencial e a massa que não teve tempo de levedar. Mas seus corações estavam cheios de uma esperança renovada. A liberdade, antes um sonho distante, agora era real. Deus os guiava de uma forma visível e constante. Uma coluna de nuvem durante o dia para proteglós do sol escaldante, e uma coluna de fogo durante a noite para iluminar seu caminho e aquecê-los. Era a presença tangível de Deus liderando seu povo. Eles caminharam por dias, afastando-se da terra da escravidão. Mas a liberdade recém-conquistada seria testada de forma dramática. Lá no Egito, o faraó, consumido pelo arrependimento e pela fúria de ter perdido sua força de trabalho, mudou de ideia. Ele reuniu seus melhores carros de guerra, seus cavaleiros de elite, a força total de seu exército e partiu em perseguição. Imagine o pânico que tomou conta do acampamento israelita. Eles olharam para trás e viram uma nuvem de poeira no horizonte, o brilho do sol refletindo nas armaduras, o som aterrorizante das rodas dos carros de guerra se aproximando. E quando olharam para frente, o que viram? O vasto e intransponível Mar Vermelho. Estavam encurralados, sem saída. O desespero se instalou. O medo deu lugar à acusação. Faltavam sepulturas no Egito para você nos trazer para morrer no deserto? Gritavam para Moisés. Era melhor servir aos egípcios do que morrer aqui. Naquele momento, quando a fé de todos vacilava,
A fé de um homem permaneceu firme. Moisés, voltando-se para o povo, declarou palavras que ecoam através dos séculos. Não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então Deus deu a instrução a Moisés. A coluna de nuvem que estava à frente do povo moveu-se para trás, colecando-se entre os israelitas e o exército egípcio. De um lado era escuridão para os inimigos, do outro iluminava a noite para o povo de Deus. Em seguida, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o impossível aconteceu. Um vento oriental forte soprou a noite inteira. As águas começaram a se dividir. Não foi uma maré baixa, foi um milagre de proporções épicas. Paredes de água se ergueram de cada lado, como muralhas líquidas, firmes e imponentes. O leito do mar se tornou terra seca. Um caminho se abriu onde antes só havia profundezas. Com os corações batendo forte, entre o temor e a admiração, o povo de Israel começou a atravessar, passo a passo, em solo firme com as águas suspensas milagrosamente ao seu lado. Crianças olhavam maravilhadas, idosos eram amparados e todos sentiam a presença protetora de Deus guiando cada passo. O medo se transformou em reverência, a dúvida em fé inabalável. Eles estavam caminhando através de um milagre. Quando o último israelita alcançou a outra margem, o exército egípcio, cego pela arrogância, avançou pelo mesmo caminho. O faraó e seus soldados entraram no meio do mar, determinados a destruir o povo de Deus, mas o tempo deles havia acabado. Deus ordenou a Moisés: estenda sua mão sobre o mar. Moisés obedeceu, e as paredes de água desabaram. As águas voltaram ao seu lugar com uma força avassaladora, cobrindo os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó. O poder que parecia invencível foi engolido pelas profundezas. Nenhum deles sobreviveu. Na outra margem, em segurança, o povo de Israel testemunhou a derrota final de seus opressores. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito de alegria e gratidão. Eles começaram a cantar, a dançar, a celebrar a salvação que Deus lhes dera. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e liderou as mulheres em um cântico de vitória. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. A travessia do Mar Vermelho é muito mais do que um evento histórico. É uma lição eterna. Ensina-nos que mesmo quando nos sentimos encurralados, com um exército de problemas nos perseguindo e um mar de impossibilidades à nossa frente, Deus é especialista em abrir caminhos onde não há. Ele transforma nossos maiores medos em testemunhos de seu poder. Essa história nos lembra que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus, apesar do medo. Cada passo que os israelitas deram naquele caminho seco foi um ato de fé, e Deus honrou essa fé com uma libertação completa. Que possamos nos lembrar disso em nossas próprias vidas. Quando as adversidades parecerem grandes demais, lembre-se do Deus que dividiu o mar. Ele ainda é o mesmo, e seu poder para nos salvar e nos guiar à liberdade nunca diminui. Muito obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.